Trago-vos saudações dos nossos irmãos das igrejas do Norte, aqui para os nossos queridos irmãos do Alentejo, um abraço forte. E é um prazer sempre retornar aqui a este lugar tão especial, onde os meus filhos chegaram tão pequeninos e aqui cresceram e criaram raízes tão fortes que até hoje nunca mais se desfizeram essas raízes. Ai, é verdade, desculpem. Por acaso eu nas minhas igrejas não gosto de usar o de lapela, mas vou cumprir aqui o protocolo de Beja. Saúdo também os irmãos que nos acompanham a partir de casa, que o Senhor possa abençoar todos também, os que estão do lado de lá, a ver-nos aqui. E de uma forma particular, dou um abraço a esta igreja de Beja, que nos acolheu com tanto amor e carinho quando aqui chegámos. Os nossos meninos eram tão pequeninos. É interessante, porque está aqui muita gente que não nos conhece, mas o Caleb e o Josué foram colegas da escola e do conservatório destes meninos todos. Andavam todos juntos na escola, no conservatório. Éramos vizinhos, porque eu morava na casa onde está o pastor Aline. E então foram 5 anos muito abençoados que nós tivemos aqui. E presentemente já estamos há 4 anos no Norte, ali o Senhor nos colocou, mas temos o Alentejo aqui no nosso coração. Muito bem, irmãos, eu hoje trago-vos uma mensagem que tem a ver com a história das crianças. Sabem que eu geralmente conto a história das crianças já com base na minha mensagem que eu vou pregar. E hoje vou falar sobre inteligência emocional. Portanto, neste momento faltam 5 minutos, é 12:03, o relógio não está. Eu vou ver se prego meia hora, irmãos, mas eu quero ver, vai-se passar 5, 7 minutos, tenham compaixão, mas eu queria que vocês estivessem comigo, senão não vai render aquilo que realmente nós queremos. Então, para isso, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que haja reverência aqui dentro desta casa. Santo e amado Pai, nós te louvamos cada dia pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. E pela tua igreja, a igreja verdadeira, que um dia nos chamaste das trevas para a luz, Senhor. Agora, Senhor, ao abrirmos a tua palavra e assistirmos a este culto, que o Espírito de Cristo possa reinar nesta sala, Senhor, e que esta mensagem possa ser útil e possa nos ajudar a progredirmos e crescermos espiritualmente, Senhor. Abençoa também os que estão a ouvir-nos do lado de lá, através da internet, que eles também possam, Senhor, ser grandemente abençoados. É o que te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu hoje gostava de falar de inteligência emocional. Agora fala-se muito de inteligência emocional, de coaching, não é? De tudo isso. E o versículo que vai com a minha pregação desta manhã encontra-se em Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8. E diz-nos então o sábio Salomão. O sábio Salomão diz-nos então, Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Vou ler. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do quê, irmãos? Do mal. Isto será como um remédio para o teu corpo e um refrigério para os teus ossos. Sempre que a Bíblia diz que os nossos ossos são ossos que têm saúde, quer dizer que somos pessoas com uma saúde boa, não é? Como diz Provérbios 17, o coração alegre é um bom remédio, o espírito abatido seca os ossos. Portanto, a tristeza seca os ossos, traz-nos a doença. E eu comecei a contar esta história, irmãos, e tenho outra história para vos contar, porque numa igreja onde eu fui pastora, havia uma jovem que ela decidiu que só ia tomar banho com a aguinha. A aguinha é tão bom, não ia usar shampoo, não ia usar sabonetes, não ia usar desodorizantes, perfumes, nada, tudo ao natural. Estava numa fase que ela queria já, tanto na alimentação, quanto na maneira dela de se arrumar, tudo ao natural, tudo o mais possível, sem meter químicos, nada. E o que é que aconteceu? Se vocês quiserem sentar-se ali, depois voltam, para eu não estar de costas, está bem? Esta jovem começou a ter problemas porque ninguém suportava estar perto dela. Então, quando vinham os meses quentes, ela chegava à igreja, sentava-se e ninguém se ia sentar ao lado dela. Quando iam para os acampamentos, ela ia para uma tenda e ninguém queria ficar na tenda com ela. Bem, o tempo passou e um dia alguém veio ter comigo: pastora, está-se a passar isto, aquela pessoa assim, ela até é boa pessoa, mas ninguém consegue estar perto dela porque
é que não se aguenta. Vá lá falar com ela, pastora, vá lá dizer-lhe. E pronto, eu vou ver, eu vou orar, vou ver o que é que eu posso fazer. Mas é uma situação complicada, irmãos. Imaginem eu ter que ter com uma pessoa, olha, começa a usar perfumes e... porque... Bem, eu orei sobre o assunto e a verdade é que eu não tive coragem de falar logo com ela, porque não é fácil chegar ao pé de uma pessoa e dizer isto. E passaram uns meses e a situação dela agravou-se de tal ordem que em lado nenhum ela tinha amigos. Toda a gente se afastava dela. Ela estava isolada socialmente. Vocês sabem que o isolamento social mata. Muitos idosos que estão em casa fechados, sem terem ocupação, morrem sem estarem doentes. Morrem por causa do isolamento, que depois vai trazer ansiedade e outras consequências, não é? E a verdade é que esta jovem já não tinha amigos. Até que um dia eu tive que ir falar com ela. Olha, que tal lá assim no celeiro, compram-se assim uns produtos mais para o natural, começares a usar. E a verdade é que esta jovem, quando eu falei com ela sobre esta questão, começou a pensar e começou a usar shampoos, tudo, perfumes, desodorizantes, e o problema social dela resolveu-se. Ela começou a ter amigos, já ninguém fugia dela, as pessoas sentavam-se ao pé dela, e ela, graças a Deus, voltou a ter uma vida normal. Porquê é que eu vos estou a contar esta história, irmãos? Porque às vezes há certos traços no nosso caráter que podem estar a ser um impedimento muito grande para nós termos uma vida social, para termos amigos e para sermos pessoas normais. E claro, e se não somos pessoas aceitas por ninguém, como é que vamos pregar um evangelho, irmãos? Vão é dizer, olha, conheço um adventista, pô, seja, aquilo deve ser tudo gente descompensada, são assim. Por isso o sábio Salomão diz-nos aqui estas palavras sábias e diz-nos assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos. É como a história do outro na autoestrada. Todos iam ao contrário, menos ele. É que ele nem nunca parou para pensar se ele é que estaria mal. Estão a perceber a gravidade da situação? Os outros todos é que estavam mal e ele é que ia bem, irmãos. Isto é muito complicado. O pastor Rodrigo Silva tem uma frase que eu gosto muito, diz assim, é uma brincadeira, irmãos. O pastor Rodrigo Silva tem uma frase que diz assim: se vier uma pessoa e disser que és burro, a primeira pessoa ignora. Mas se vier uma segunda pessoa e te disser, olha que tu és burro, aí já começa a refletir e a ponderar. Agora, se vier uma terceira pessoa a dizer que és burro, olha, compra uma cela. Palavras do pastor Rodrigo Silva. O Samuel hoje quer muito falar. Depois já falamos lá fora. Está bem, meu amor? Porque agora, se a gente interrompe, perde o raciocínio. Então, meus queridos irmãos, e eu vou agora abrir-vos o meu coração, já que estou aqui entre família praticamente. Sabem que eu, quando fui pastora aqui no Alentejo, a minha mãe ainda era viva. E a minha mãe era uma pessoa que ela também isolava-se muito durante a semana e depois pegava no telefone e telefonava e os filhos tinham que estar disponíveis, toda a gente tinha que estar disponível para atender. Às vezes tinha 15 chamadas não atendidas da minha mãe e eu, no meu trabalho, nas minhas viagens, nem sempre posso estar disponível. E as pessoas já sabem que muitas vezes, quando eu não atendo, eu depois retomo. E eu ia daqui para a igreja de Moura e a minha mãe ia telefonar-me, até que eu atendi e ela... ai, tu não me atendes, pronto, descarregou tudo em cima de mim. Que esse é outro problema, irmãos. Nós descarregamos o nosso lixo emocional em cima das pessoas, às vezes, que mais amamos. Sabem o que é o lixo emocional? É aquilo que está dentro de mim, que eu tenho que deitar fora, em vez de eu orar ao Senhor para Ele reciclar e fazer desaparecer através do poder do Espírito Santo, eu tenho que arranjar alguém que seja vítima para, pum, dar essa pancada. E eu cheguei à igreja de Moura, irmãos, tão perturbada. Olha, nunca contei esta história nas minhas igrejas, estou-vos a contar a vocês. Que eu cheguei, sentei-me na igreja e estava pálida. E vem a doutora Helena, que muitos de vocês conhecem, ter comigo, e diz-me assim: pastora, o que é que se passa? Está com uma cara... Ai, doutora Helena, cala-se lá.
Olha que passou-se isto, a minha mãe, tal e tal. Olha, foi o caminho todo daqui para aqui, de Beja aqui, eu cheguei aqui, estou arrasada. Olha, sabe qual é a minha maior angústia, doutora Helena? É eu um dia vir a ser uma mãe igual à minha mãe. Uma mãe assim, que faça isto aos teus filhos e que seja descompensada e abusadora e que tem que estar sempre disponível. E a doutora Helena começou-se a rir. E eu disse, doutora Helena, então estou a desabafar consigo uma coisa que me mexeu tanto comigo e está-se a rir. E ela diz assim, pastor, acha que se você fosse uma mãe desequilibrada ia parar para pensar nisso e para se perguntar se era uma mãe equilibrada ou não? As pessoas desequilibradas, elas raramente param para pensar, olha, se calhar o problema sou eu. E adicionado a isto tudo, temos o grande problema, geralmente as pessoas que são assim têm um narcisismo de um nível muito elevado e um narcisismo tão elevado que as perturba também espiritualmente. E têm uma postura na igreja, eu é que sou bom, eu isto, eu aquilo, e eu faço isto para Deus, como falámos na escola sabatina, eu tenho que ir para o céu, porque eu sou isto, eu sou bom. E qualquer pessoa que lhes venha dizer, olha, talvez isto ninguém é perfeito, talvez aqui ou ali não sejas tão perfeito. E as pessoas não aceitam, até ficam ofendidas às vezes. Por causa da inteligência emocional, eu estive a pensar na Bíblia, quem sou eu para dar a julgar? Não estou a julgar ninguém. É um exercício, simplesmente, uma dinâmica que vamos fazer aqui e que eu vou compartilhar convosco alguns exemplos de pessoas que eu tive a examinar na Bíblia e qual foi a inteligência emocional que elas tiveram. Se foi boa ou se foi má. Por exemplo, começamos logo com Caim, que teve uma inteligência emocional péssima. Só porque o Senhor não aceitou a oferta dele e aceitou a do irmão, pimbas, matou-o logo. Depois temos Saúl, que foi uma nódoa negra, foi o primeiro rei de Israel, mas foi uma nódoa negra, irmãos, terrível. Vieram muitos reis que promoveram a idolatria em Israel, mas nenhum deles mandou matar os sacerdotes todos do Senhor, como o rei Saúl fez. Tudo porquê? Porque as emoções dele, o coração dele estava focado onde? Não em reinar, não no povo, mas em matar Davi. E por causa disso, as consequências, mandou matar os servos, os sacerdotes do Senhor. Todos. Os que escaparam, olha, não estavam lá naquele momento. Temos, por exemplo, Jonas. O Jonas é um exemplo de inteligência emocional extremamente negativo, irmãos. Deus diz, vais para a esquerda. Ele, mas não quero, vou para a direita. Pronto, então vai lá para a direita. Quando ele está aí a puros e vai parar ao fundo do mar, vem o Senhor, manda lá um peixe grande. Nós demos baleia, mas no hebraico é um peixe grande. Não sabemos se seria uma baleia. E ele entra para baixo e o Senhor salvou e leva-o finalmente até Nínive. Quando chega a Nínive, prega, em vez de celebrar, uau, tive 100% de sucesso, toda a cidade se converteu, louvado seja o Senhor. Não, pôs-se ali ao sol, agora quero morrer. Eu já sabia que isto ia ser assim. E o Deus é sempre tão nosso amigo. Lá vem o Senhor. Jonas, não estejas com essas palhaçadas. Foi mesmo isto que Deus lhe disse no português atual hoje. Mas que palhaçada é esta, Jonas? Então tiveste sucesso tão grande. Querias o quê? Que esta gente morresse toda e ias ficar mais feliz? E depois Deus ainda lhe fez nascer uma árvore. Deus é tão bom. Mesmo quando nós não estamos bem, irmãos, o Senhor, mesmo quando nós somos tão desvairados da cabeça, o Senhor compadece de nós. E compadeceu-se de Jonas, porque ele até pediu a morte. Deus podia ter dito, queres morrer? Então vá, pumbas, leve-te já, dorme já, vais-te embora. E Deus perdoou e ignorou. Também temos um exemplo de alguém que teve uma inteligência emocional muito infantil, mas que depois tornou-se num dos melhores pregadores que temos na Bíblia. Estou a falar de Pedro. Jesus disse, olha, tu vais-me negar. Ai, Senhor, nunca na vida. E Pedro negou Jesus. Quando veio Elias quando desce Moisés e Elias ao Monte da Transfiguração, estava lá o Pedro e qual foi a resposta logo que ele deu? Olha, vamos pôr aqui 3 barraquinhas, uma para Jesus, outra para o Elias, outra para o Moisés, e já ficamos todos aqui porque este já é o novo reino que Cristo veio a instalar. Portanto, Pedro tinha uma inteligência emocional muito infantil, mas depois, mais tarde, nós vamos ver este mesmo Pedro, quem foi? Ao ponto de dizer, eu não mereço ser crucificado como Cristo, eu tenho que ser crucificado de cabeça para baixo. A inteligência emocional de Pedro desenvolveu-se muito. Sabem que a inteligência emocional e a espiritualidade andam de mãos dadas. E se geralmente uma pessoa que é espiritual,
ela inteligente, tem uma inteligência emocional incrível. Olha, eu acompanho tantos casos nas minhas igrejas de pessoas que têm doutoramentos, que têm tanto dinheiro, que têm tudo, e só fazem asneiras na hora de decidirem, tomam decisões com base nas emoções e só fazem asneiras, e a vida deles é um caos, é um caos. E depois temos pessoas humildes, tiraram a 4ª classe, mas estão ali dedicadas ao Senhor, consagradas a orar sempre, e têm uma inteligência emocional incrível. Os filhos lutaram, foram para a faculdade, sem dinheiro, com a bênção do Senhor. O pai a trabalhar, a mãe também, pobres, mas muito espirituais, com uma inteligência emocional incrível, sempre com foco. Os nossos filhos vão se formar dia e noite, irmãos. Eu tenho um caso numa das minhas igrejas. Os pais trabalharam no duro. Ele era pedreiro e ela fazia limpezas. Mas nós vamos formar os nossos filhos, sempre com aquele foco. As pessoas muito espirituais. Muito espirituais. E hoje, o rapaz é um dos melhores engenheiros informáticos e ganha tão bem e está numa empresa tão conceituada, e a filha está aqui a viver, aqui agora estive em Portugal, agora mudou-se para a Espanha, e trabalha para também formada, para uma empresa americana muito importante a partir daqui da Europa. Pais que, pobres, mas lutaram, buscaram de joelhos a ajuda do Senhor, formaram os seus filhos, e hoje os filhos estão tão bem na vida, irmãos. Depois tenho um exemplo, que este é o descalabro total. Este é mesmo terrível. Sansão. Epá. Sansão tinha tudo, irmãos. Sansão tinha tudo para ser um grande juiz de Israel. Deus deu-lhe o poder que não deu a quase ninguém. E os pais diziam, não te metas lá com as filisteias, vai buscar uma menina aqui do nosso povo. Não, tem que ser aquela. E foi precisamente aquela que levou Sansão a cair. Um homem, até há uma música que diz Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Essa música aplica-se mesmo ao exemplo que eu estou a falar hoje da inteligência emocional. E depois temos também agora alguns exemplos mais positivos. Eu podia-vos dar mais exemplos, mas os irmãos em casa depois pensem. Olhem, vou-vos falar de um homem que foi muito importante, passa muito despercebido, o rei Asa. Está na Bíblia. Era neto de Reboão, bisneto de Salomão. Com 11 anos subiu ao trono e disse, tirem todos os ídolos de Israel. Acabou-se a idolatria nesta terra. Com 11 anos, irmãos. Os outros, o pai dele, o avô, promoveram os ídolos, os altares, ele escangalhem essas porcarias todas. Aqui só há um Deus, é o Deus de Israel. Quem quiser vir adorar, vem a Jerusalém, ao templo. E foi um menino de 11 anos, com uma inteligência emocional incrível. Temos também, por exemplo, a Abigail. Temos algumas mulheres, também vou citar aqui. A Abigail, uma grande mulher. Sabem quem foi a Abigail? A Abigail era a esposa de quem? Do Nabal. Lembram-se quando o Davi andava fugido de Saul com um exército de centenas de homens e pediu permissão para passar e, se possível, se lhe dava um bocadinho de água, comida, o que é normal. E o Nabal, que era tinha uma inteligência emocional zero, diz, nem pensar, agora vem cá o Davi passar por as minhas terras. O que é que iria acontecer, irmãos? Davi vinha com muitos homens e vinham todos armados. E Davi ia lá e ia fazer tudo à bruta. E a Abigail, mulher sábia de Deus. O meu marido está maluco. Vou já correr buscar água, pão, isto, aquilo. Mandou preparar comida, água para todos e foi a correr ter com o Davi. O que é que ela fez? Meu servo, aqui está a tua serva. E ela disse, tendes aqui comida, água e podeis passar. Se não fosse esta mulher, esta história tinha dado uma tragédia, irmãos. E também temos, por exemplo, Esther. Desculpa, Pedro. Esther, a rainha. Como é que ela reagiu quando saiu o édito para matar todos os judeus? Foi logo rir. Ai, oh rei, Artaxerxes. Não. O que é que ela fez? Vamos todos orar e jejuar. Ninguém come, ninguém bebe. O Senhor vai pelejar por nós. E o que é que aconteceu? Ela orou, o povo também, prepararam-se, e no dia que ela se apresentou, passado 2 dias, ela apresentou-se ao rei, e pela graça do Senhor, ela foi aceite. Levantou o cajado, ela entrou e pediu, então, como todos conhecemos a história, que o rei não permitisse que os judeus fossem mortos. E sabe uma coisa? Esta mulher é uma referência.
Ainda hoje, na cultura judia, é muito importante a história de Esther. Graças à tão sábia Esther, o povo de Israel não padeceu. E agora vamos pegar no exemplo de hoje e vou falar de José, porque para mim, irmãos, é um dos exemplos de inteligência emocional mais fortes que temos na Bíblia. Como é que é possível um rapaz que é vendido pelos irmãos, vendido pelos próprios irmãos, de menino querido do papá, vai para escravo, é comprado pelo Potifar, chega à casa de Potifar, prospera em tudo, no meio de uma cultura onde não havia ninguém que adorasse o Deus de Israel, José manteve-se firme e forte. E ele dizia mesmo, eu adoro o Deus de Israel, não adoro estes ídolos daqui do Egito. E prosperava, porque o Senhor abençoa, meus queridos amigos. Quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor nos abençoa. Se nós não estamos a ser abençoados, se calhar alguém hoje está a pensar assim, pois é, mas a mim estou cheio de problemas, não consigo tal. Irmãos, todos passamos provações, mas a algum momento há de chegar a bonança. Se não chegar a bonança e se não se ultrapassa essa provação, vocês precisam ver a vossa relação com Deus. Alguma coisa pode não estar bem. Porque o Senhor abençoa o seu povo e o povo de Deus é abençoado. Agora, se houver alguma coisa que está mal, algum pecado escondido, alguma coisa errada que se fez, aí talvez estejamos a fechar a porta das nossas vidas às bênçãos do céu. Então José já prosperou, estava já tão bem, e o que é que vai acontecer? O diabo vai levantar sentimentos na esposa do Potifar por José. Agora digam-me uma coisa. Um jovem, na flor da idade, sozinho, com o histórico de ter sido vendido pelos próprios irmãos, podia perfeitamente ter ou não ter cedido a esta tentação. Podia. Se calhar muitos no lugar dele cairiam. Mas ele fugiu e disse, longe de mim cometer tal pecado contra o meu Deus. E por causa dele ser íntegro, foi parar à prisão. E depois na prisão, tem lá dois... Deus o abençoou, prosperou, porque o Senhor continuava com José, porque a vida pode nos dar muitas pancadas, mas com os planos de Deus ninguém muda, e quando Deus abençoa, abençoa. E José foi de uma inteligência emocional incrível. Porquê? Porque ele nunca deixou-se guiar pelos seus sentimentos, mas sim pelos seus princípios. E na prisão tinha tudo para se revoltar, mas não, ele aceitou a condição dele, começou a organizar, começou-se a destacar e foi eleito o chefe dos prisioneiros. E depois houve lá dois que tiveram sonhos, lembram-se? O copeiro e o padeiro. E ele interpretou os sonhos dos dois e concretizou-se exatamente o que ele disse, só que ele disse ao copeiro, olha, mas quando chegares lá acima, lembra-te de mim, que eu não fiz nada de errado para estar aqui. E estou aqui na prisão. Fui vendido pelos meus irmãos, estou longe do meu povo, do meu Deus, do meu pai, de todos, e injustamente vim parar à prisão. E agora, meus queridos irmãos, o que é que o copeiro fez? Lixou-se, desculpem lá a expressão, o padeiro nem sequer mencionou José. Mas, meus queridos amigos, Deus não dorme. Deus não dorme. Às vezes na nossa vida, parece que nós estamos a passar situações na nossa vida em que Deus não está a ouvir. Dizemos, Deus não ouve as minhas orações, Deus não me está a ver. Queridos irmãos, Deus não dorme. E quando Deus mete a mão, vai tudo a eito, irmãos. Tudo a eito. Não tenham dúvidas disso. Quando o Senhor diz, chega, e paz, dá a atacada para organizar a vida de cada um dos seus filhos, vai tudo a eito. Porque o poder de Deus é omnipotente. E o que é que vai acontecer? Por vias e travessas, o faraó tem um sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e ninguém percebe naquele palácio o que é que se está a passar. E só agora, o copeiro, depois de ver a aflição do faraó, que ele queria perceber o que é que se estava a passar, aí é que ele pensou, olha, lá na prisão, há 2 anos atrás, imaginem, 2 anos mais ficou José lá, depois de interpretar os sonhos. Estava lá um hebreu, que nós tivemos um sonho, eu e o copeiro, e disse assim, eu não vou entrar em pormenores, não quero tomar-vos muito tempo, e realmente concretizou-se tudo o que ele disse. Então chamei lá o José. A irmã Ellen White diz no Patriarcas e Profetas que ele, coitadinho, tinha umas barbas enormes, um cabelo enorme. Tiveram que o barbear.
Oh, irmãos, às vezes a gente vê pessoas descerem a um nível, coitadinho do José. Estar numa prisão, nem se barbeava, cabelo, barbas compridas, cabelo comprido. Mas Deus não dorme. E o que é que aconteceu? Lá barbearam o José, cortaram o cabelo, porque os egípcios não gostavam de cabelos compridos. As mulheres usavam também aquelas perucas, já tinham um cabelo curto. E apresentaram-no ao faraó. E temos aqui uma história muito semelhante à de Daniel. Eu já fiz um culto sobre o paradoxo entre José e Daniel. Como é que o Senhor dá a interpretação a estes dois homens e ambos, de escravos, passam ao topo, abaixo do faraó e do rei, eles é que mandam. E José chegou e disse, olha, Senhor, igual a Daniel, se vocês forem ver, as histórias são muito semelhantes. Daniel também foi levado cativo para a Babilónia, mas Daniel tinha uma inteligência emocional brutal, irmãos. Quando no capítulo 12 de Daniel, Deus diz, Daniel, escreve. Ó Senhor, eu não estou a perceber nada disto, mas escreve, Daniel, escreve. Que a profecia não é para agora, é para o tempo do fim. E Daniel, como era um homem espiritual, era um homem inteligente, emocionalmente falando, deixou tudo escrito. E nós vamos ao livro de Daniel e vemos isso. E agora José disse, exatamente como Daniel fez com Nabucodonosor, olha, a interpretação que tu queres eu não sei, mas o Senhor que está lá em cima no céu vai-me dar a interpretação, se Ele quiser. E José buscou Deus, tal como Daniel, e Deus deu a interpretação. E todos nós sabemos que o faraó ficou tão impressionado com a resposta do José, que disse, haverá homem melhor e mais preparado para assumir o papel de primeiro-ministro que este homem? Então, José, tu vais ser o primeiro-ministro, vais governar as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. E de uma prisão, José subiu ao mais alto posto no Egito, abaixo de Faraó. Irmãos, Deus não dorme. E a Bíblia diz-nos, eu gosto muito desse versículo, que eu gosto imenso desse versículo que nos diz que se nós nos humilharmos, Deus nos exaltará. E foi Mateus 23:13. Não vou ler, mas vou citar. Mateus 23:13 diz, aquele que se humilhar será exaltado. E José humilhou-se perante Deus. E uma coisa muito importante, a inteligência emocional de José era tão grande que ele nunca se revoltou, nunca guardou no seu coração raiva, ódio, ressentimento e mágoa pelos seus irmãos, pela esposa de Potifar e por todos os que lhe fizeram mal. Eu vou para a última parte do meu culto, que é a parte mais importante, e agora prestem atenção. Porque nós vamos ver agora verdadeiramente o legado que um homem tão especial que foi José nos deixou. José, quando, portanto, Jacó se casou com Lia, teve 6 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Depois Jacó casou-se com Raquel e teve José e Benjamim. Depois José foi buscar a Zilpa, a concubina, e teve Gade e Asser. E depois Jacó ainda foi buscar a concubina Bila e com ela teve Dan e Naftali. E estes filhos todos, que foram os que, desculpem lá, tramaram e fizeram a maldade ao José, foram ao Egito quando começaram a passar fome. Vieram ao Egito. E agora José está com aquelas coisas todas do Egito, com a pele linda, que ele era da nobreza. Ele passou de um recluso, barba comprida, não sei o quê, a primeiro-ministro. Portanto, ele devia de estar, com certeza, todo bem vestido, conforme os egípcios, todo com cremes, isto e aquilo, e com aquelas coisas. E chegam os irmãos e vão ter com ele. E os irmãos a pensarem, bem, falamos aqui hebraico entre nós, ninguém nos percebe. Mas não. Mas não, irmãos. José entendia hebraico, era a língua materna dele. Irmão Enoé diz que quando ele ouviu os irmãos a falarem, foi para dentro e chorou amargamente. E depois, mais tarde, quando os irmãos voltam e ele dá-se a conhecer aos irmãos, aí é que ele chorou verdadeiramente e amargamente. Diz que chorou de tal ordem que os gritos dele ouvia-se fora do palácio, irmãos. E agora José podia ter dito assim, vocês estão aqui, pimba, todos para a prisão. Venderam-me, agora vão todos para a prisão, é o que vocês merecem. Fizeram uma coisa errada, vão todos para a prisão. Mas José não fez isso, irmãos.
José ainda fez muito mais que isso. Eu agora queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no capítulo 45 de Gênesis. Gênesis 45, já são 12:30, vou acabar em 10 minutos. Gênesis 45, agora é a parte mais importante, irmãos, tomem atenção. Gênesis 45, e vai nos dizer o seguinte, olhem só a resposta deste homem tão sábio. E versículo 4, Gênesis 45, versículo 4. E ele vai dizer o seguinte: E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram e então ele disse, eu sou José, o vosso irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem o quê, irmãos? Tristes nem o quê? Irritados contra vocês mesmos por terem-me vendido para cá. Porque foi para quê, irmãos? Para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que haverá lavoura. Não haverá lavoura nem colheita. Por isso Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente. Atenção, José foi o remanescente que Deus usou para salvar o povo de Israel, a família de Jacó. E para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. E agora, meus queridos irmãos, nós dizemos assim, como é que é possível este homem ter perdoado aquilo que os irmãos lhe fizeram e ainda lhes ter dito, ainda bem que foi assim, porque assim vocês não vão morrer. Os irmãos conhecem Romanos 8:28, o que é que nos diz? Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Cristo e caminham segundo o seu propósito. É o exemplo da história de Moisés. De José, desculpem. E agora vejam só como é que José foi uma pessoa tão espiritual e tão especial que ele casou-se depois com Asenate e teve 2 filhos. Sabem quem foram os filhos de José? Efraim, exatamente, Manassés e Efraim. Efraim quer dizer, Deus me fez crescer. E Manassés, Deus me fez esquecer. Crescer e esquecer é o significado dos nomes dos filhos de José. Quantos de nós, no lugar dele, teríamos perdoado, ou não teríamos perdoado, ou teríamos guardado ressentimento e raiva, queridos irmãos? E agora nós vamos ver que Josué, ele próprio, disse, na sua morte, que ele sabia que o povo de Israel, o povo de Jacó, os filhos da descendência de Israel, iria voltar à terra prometida. E vamos a Gênesis 50. E ele pediu, antes de morrer, que quando o povo de Israel voltasse à terra prometida, por favor, que levassem os ossos dele. E nós vamos ler isso, está em Gênesis 50, versículo 22. E eu vou ler. Gênesis 50, versículo 22. E diz o seguinte: E José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até à 3ª geração, os filhos de Maquir e Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos, e José disse a seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente vos visitará e fará com que saiam desta terra, para irem à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. E José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem o quê? Os meus ossos daqui. E vimos mais tarde, quando o povo de Israel saiu do Egito, vimos Moisés levou os ossos de José e Josué levou os ossos até à terra prometida de José e ali os enterrou. E quando Jesus voltar, é de lá que José vai ressuscitar. Irmãos, eu vou concluir o meu culto dizendo-vos o seguinte, o mais importante no meio disto tudo é que as nossas emoções, ou a nossa inteligência emocional, ela leva-nos a termos pensamentos. Os pensamentos que nós temos vão criar hábitos. E os hábitos vão formar o nosso caráter. E o nosso caráter vai formar a nossa personalidade. A personalidade de José foi extraordinária. Porquê? Porque ele controlou as suas emoções, nunca tomou decisões com base nas suas emoções, mas sim, no princípio bíblico, controlou os seus pensamentos.
E isto fez com que ele tivesse hábitos sãos e o seu caráter fosse extraordinário e tivesse uma personalidade extraordinária. E agora vocês dizem assim, porque é que o nome de José não está nas 12 tribos de Israel? Está ou não está? Não está. José não é uma tribo de Israel, mas não está justo, pois não. É que José foi tão abençoado que Deus decidiu fazer 2 meias tribos da descendência de José, e é por isso que nós temos a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, que representam o lugar de José na descendência do povo de Israel. São 2 meias, no fundo são 13 tribos, mas consideramos aquelas 2 como uma, queridos irmãos. Este homem deixou um legado, uma resiliência incrível, seja espiritual, seja de resiliência a nível de forro psicológico, tudo, irmãos. Deixou um legado de integridade incrível, irmãos. O que é ser íntegro? Foi um homem de uma fé inabalável. Nem mesmo perante as suas maiores adversidades, ele vacilou na sua fé. Foi um homem que nos ajudou a perceber que a capacidade de perdoar leva-nos a sermos grandes. E foi porque José perdoou que ele progrediu e cresceu espiritualmente. Quantos de nós, às vezes, não perdoamos alguém, estamos encalhados com alguma situação do passado e isso derruba-nos, deita-nos abaixo, perturba a nossa espiritualidade, faz com que o nosso relacionamento com Deus seja alterado, irmãos. Nunca se esqueçam de uma coisa, meus queridos irmãos. A nossa inteligência emocional vai definir a pessoa que nós somos. E eu esta manhã termino perguntando: que tipo de pessoa eu quero ser? Uma tonta? Toda a gente olha para mim e diz, olha, aquela vai na autoestrada toda virada ao contrário, os outros carros todos a avisarem e ela não dá por nada? Ou aquela pessoa que as pessoas olham para nós e dizem assim, ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Ali vai alguém que tem uma inteligência emocional incrível. Ali vai alguém que vive tomando as decisões nos princípios bíblicos e não nas emoções. Sabem qual é o lugar em que Satanás mais trabalha e tem sucesso nos nossos corações? É nos pensamentos. Vocês sabiam que Satanás pode... Já me estou a esticar, desculpem lá. Estou a pedir desculpa. Vocês sabem que a irmã Ellen White diz que quando a Inquisição, que foi aquele órgão que foi criado pela Igreja Católica para matar as pessoas que liam a Bíblia e que queriam conhecer a verdade da Bíblia, ela diz que os anjos de Satanás vinham personalizados no grande conflito às reuniões desta Inquisição para procurarem os piores métodos de tortura para deitar o povo de Deus abaixo. E agora vocês perguntam, Satanás pode ler os nossos pensamentos? Não, não pode. Mas os anjos de Satanás, se estiverem perto de nós, podem influenciar-nos. E nós podemos chamar os anjos do Senhor ou os anjos de Satanás para perto de nós, consoante as músicas que ouvimos, os programas de televisão que assistimos, a nossa atitude, o nosso lar. E então, Satanás, a área em que ele tem mais sucesso connosco é enviar-nos pensamentos, porque já temos uma natureza humana pecadora, já estamos em desvantagem. Temos que fazer um esforço incrível para sermos pessoas dignas, pessoas de Deus, mas a área que Satanás realmente tem mais sucesso é nas emoções. E se vocês forem ver na Bíblia, onde é que os grandes homens de Deus caíram? Foi nas emoções. David com Batseba, Jacó com as concubinas e etc. Por aí vamos. Irmãos, que sejamos sábios, que sejamos pessoas que pensamos e tomamos decisões com base aqui e não aqui. De joelhos no chão, porque Deus vai nos abençoar. E ao termos uma inteligência emocional boa, vamos ser prósperos e vamos ser um testemunho a todos os que estão ao nosso lado. O Senhor abençoe a todos. Amém. Santo e amado Pai, restaura em nós o Teu propósito, Senhor. Restaura em nós os Teus planos. E se esta manhã, Senhor, está aqui alguém que está tão perdido na vida, Senhor, ajuda essa pessoa a encontrar-se, Pai. Ajuda a buscar Cristo através da oração, do estudo da Tua Palavra, Senhor. E ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas emocionalmente inteligentes, Pai, para que as nossas decisões sejam com base nos princípios da Bíblia e não nas nossas vontades ou nos nossos desejos, Senhor.
porque sabemos que contigo seremos prósperos, Pai. Abençoa a Igreja de Beja, nas tuas mãos a consagro, em nome de Jesus. Amém, Senhor.